Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. 18 horas em ponto. Estamos começando mais uma Hora de Ação aqui pela Rede TV. E olha, presta atenção que, como a gente adiantou ontem aqui no programa, a namorada do dono da Porsche nega que ele tenha bebido antes de dirigir o carrão. A declaração foi dada durante depoimento de mais de 2 horas para a Polícia Civil em São Paulo na data de ontem e contraria o que disseram outras testemunhas do caso. A Polícia Civil vai ter que dizer quem é que está mentindo nessa história. Enquanto isso, o empresário segue livre, leve e solto. Pode isso, Ed Paulo? Não pode não, Lordelo. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Hora de Ação. E é preciso lembrar também que o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, morreu na noite de Páscoa. E a gente vai falar ainda do golpe do amor. 2 pessoas foram presas suspeitas de assassinar o médico com um tiro na cabeça na zona norte de São Paulo. Ele foi atraído para um falso encontro marcado por aplicativo. Olha, e aconteceu o golpe Boa Noite Cinderela, que você vai acompanhar. Oi, Lordelo. A Polícia Civil de São Paulo prendeu 3 suspeitos acusados de praticarem um famoso golpe Boa Noite Cinderela. Esses crimes aconteciam principalmente aqui na zona leste de São Paulo. Os detalhes eu te conto daqui a pouquinho. Lordelo, sabe quem continua solto também? Daniel Alves, lembra? A justiça rejeitou o recurso e ele vai seguir respondendo em liberdade. O jogador foi condenado por estuprar uma jovem em uma boate em Barcelona e está solto há 2 semanas. O Hora de Ação está no ar. Olha, acredite se quiser, 2 facções unidas para monopolizar o tráfico de drogas na região sul do país. A operação da Polícia Civil identificou uma espécie de sociedade entre grupos criminosos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 23 pessoas entraram em cana. Veja. As facções mantinham essa parceria para evitar que um grupo de São Paulo tomasse conta da área. Eles compravam armas e drogas em uma espécie de consórcio para monopolizar o mercado ilegal. Em menos de 1 semana, pelo menos 5 milhões de reais foram movimentados com a venda das drogas. Era uma associação, a princípio, comercial, né, de forma espúria, para fins de compra e venda de entorpecentes, bem como uma distribuição maciça aí nos 2 estados e ativos indo para outros estados como Paraná e São Paulo, principalmente empresas de fachada, recebendo esses valores que também estão sendo objetos de mandados de busca no dia de hoje. Entre os investigados está um português. Conhecido como Portuga, o criminoso está preso na Europa. Ele atuava em Santa Catarina e vendia drogas através das redes sociais. A polícia mira agora as lideranças das facções. Então o DENARC está com esse planejamento estratégico desde 2019, que é realizar operações para atingir a alta cúpula, líderes estaduais, mas também estamos avançando em outros estados para evitar que essa associação, a princípio iniciando na distribuição de drogas e armas, vire realmente uma organização só ou uma instalação definitiva aqui no estado. Então estamos aí realizando buscas e prisões também em indivíduos de outros estados que se conectam aos criminosos gaúchos. A maior parte dos mandados foram cumpridos em Santa Catarina. Ordens foram cumpridas no Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. A investigação durou 9 meses e iniciou a partir da prisão de um casal na zona leste de Porto Alegre que veio fazer uma transação com a facção gaúcha. Olha, você vai entender agora, você que gosta de assistir o Jorge Lordello aqui no Hora de Ação, por que quem tem dinheiro não vai preso? E não é só no Brasil, não. É fora do Brasil também. Sabe por quê? Porque a Justiça da Espanha anunciou hoje que rejeitou os recursos contra a liberdade condicional do ex-jogador Daniel Alves. Eu vou falar diretamente agora com Fernando Fontana, que conhece tudo sobre futebol. Fernando, quais são as notícias sobre o Daniel Alves, que pelo jeito vai continuar em liberdade?
Exatamente, né? Infelizmente vai continuar em liberdade. O Tribunal de Barcelona, Lordelo, um grande abraço para você, amigos do Hora de Ação, recusou o pedido dos advogados da vítima e também do Ministério Público Espanhol para tentar reverter essa liberdade condicional que o Dani Alves acabou recebendo. Segundo o tribunal lá de Barcelona, não há um fato novo, algo plausível para que isso seja revertido e, portanto, continua ainda em liberdade o Daniel Alves. Ele chegou a ficar preso durante 14 meses e aí, porque pagou uma fiança de 1 milhão de euros, que equivale a 5 milhões e 400 mil reais, ele acabou conseguindo a sua liberdade ali, por enquanto, nessa liberdade condicional. Lembrando que ele precisa se apresentar na justiça toda sexta-feira e teve os 2 passaportes apreendidos pela polícia, tanto o passaporte brasileiro quanto também o passaporte espanhol. Mas os advogados da vítima e também o Ministério Público não estão contentes com essa decisão do Tribunal da Espanha e vão recorrer dessa decisão. Então a gente vai ter cenas aí dos próximos capítulos. E o Daniel Alves hoje devolveu aquele valor que o Neymar emprestou para ele de 804 mil reais, quando ele precisava desse dinheiro para atenuar a pena. A pena era de 12 anos, pagando esse valor, caiu para 4 anos e meio e, portanto, o Dani Alves devolveu para o Neymar, que emprestou esse valor. O valor de 1 milhão de euros, quem emprestou foi um banco, foi um empréstimo num banco. Lembrando que o Dani Alves tem um patrimônio, mas o patrimônio ele não poderia usar exatamente por causa que ele estava com esse problema na justiça e também porque ele estava com problema judicial com a ex-esposa e, portanto, os bens estavam apreendidos por enquanto, Lordelo. Olha, Fernando Fontana, eu vou falar uma coisa. Estou decepcionadíssimo com a justiça espanhola. Não dá para entender, não fecha a conta, porque uma pessoa que fica presa 1 ano e 4 meses, aí é condenado pela justiça criminal, ou seja, ele foi condenado após ficar preso 1 ano e 4 meses, aí eu não sei por que cargas d'água ele é colocado em liberdade. Você comentou agora, Fernando Fontana, que ele já pagou, né, o dinheiro para o Neymar, ele já deve ter pago também o dinheiro para a justiça, mas a história que eu tenho ouvido, até conversei com alguns jogadores de futebol, mas eu sei que você é muito bem informado. O ex-jogador Daniel Alves, voltou com a mulher ou não voltou com a mulher? Ela aceitou ele de volta, ela perdoou o Daniel Alves? Como é que tá essa história, Fefon? Olha, ainda não perdoou o Daniel Alves não, né? Essa coisa continua, inclusive ela processou o Daniel Alves na justiça, isso continua em andamento. Realmente não há uma conciliação, por enquanto, entre o Daniel Alves e a esposa dele. É o que você falou, né, Lordelo? É realmente um absurdo. Primeiro, ele paga para atenuar a pena. A pena era de 12 anos. Ele estuprou uma mulher numa boate em Barcelona. E aí, porque ele pagou cerca de 804 mil reais, ele acabou atenuando a pena para 4 anos e meio. Depois ele paga novamente 1 milhão de euros, né, cerca de 5 milhões e 400 mil reais, para ter a liberdade condicional. Então, realmente, a justiça espanhola, que deixou ele por 14 meses e que todo mundo esperava que a justiça espanhola fosse ser enérgica, não foi tão enérgica assim. É o que você falou, o dinheiro fala bem mais alto, né, Lordelo? Olha como é bom ter dinheiro, hein? Paga bons advogados, aí oferece para a justiça fianças milionárias e a gente verifica que, eu sempre penso, Fernando Fontana, é no outro lado, que é o lado mais frágil, que é o lado da pessoa vitimada. E nesse caso, nós tivemos uma jovem de 20 e poucos anos que foi estuprada e violentada, ele é réu condenado. Ele tem direito a mais uma instância de julgamento. Agora, eu queria saber também, Fefon, ele já voltou vida normal na Espanha? Ele já está saindo para ir em bar, para ir em restaurante? Ou ele está mais recluso com medo de mulheres falarem alguma coisa para ele? Ele deu uma entrevista, né, para um jornal espanhol agora recentemente, disse que se adapta em qualquer ambiente, disse que segue bem tranquilo, inclusive, né, no seu dia a dia. Logicamente que ele diminuiu as suas saídas, até porque ele sabe tudo o que aconteceu e ele sabe que ele ainda está em liberdade condicional, mas o Dani Alves falar que se adapta a qualquer ambiente é no mínimo esquisito, essa entrevista que ele deu ao jornal espanhol. Ele está mais recluso
recluso, não sai muito, mas realmente ele tem aí a liberdade condicional depois de cometer um crime desse, que foi um crime bárbaro, né, Lordelo? Fernando Fontana, muito obrigado por suas informações, viu, Fernando? E agora, eu quero falar com você que assiste o Hora de Ação. Você, vou até pegar meu celular, ó. Você que está atrás de relacionamento afetivo através disso aqui, você que está em busca de relacionamento sexual até aqui, não importa. Você vai ver agora o que nós vamos te mostrar. Por quê? Sabe por quê? Porque através de aplicativos de namoro, através de aplicativos de sexo, muita gente está sendo sequestrada e até morte. Só para você ter uma noção, você vai ver a reportagem completa. A Polícia Civil de São Paulo prendeu 3 criminosos suspeitos de praticarem o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. Esse caso aconteceu aqui em São Paulo, na zona leste de São Paulo. Acompanhe. Lordelo, tá vendo essa mulher bonita, né? Mas muita gente caiu nesse golpe. Segundo a polícia, um idoso criou um perfil em um aplicativo de relacionamento e conversou com uma moça que se apresentou como Rose. A vítima informou à polícia que após consumir uma cerveja com essa tal Rose, perdeu os sentidos e quando voltou a si, percebeu que haviam outros 2 criminosos dentro do apartamento dele. Ele foi muito agredido e obrigado a efetuar transferências bancárias, sendo que os autores, além das transferências, ainda levaram diversos bens da... Pois é, Lordelo, as vítimas dessa quadrilha eram dopadas com medicamentos, em seguida agredidas violentamente e roubadas. Um homem e uma mulher foram detidos enquanto se preparavam para atacar mais uma vítima em um restaurante aqui da Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. O idoso foi agredido, obrigado a efetuar inclusive transferências bancárias. Segundo a polícia, cada integrante desse grupo tinha uma função determinada ali na hora de aplicar esse golpe. A Rose, por exemplo, aquela moça bonita que a gente viu nas fotos, ela tinha a função de criar os perfis nas redes sociais e marcar o encontro com as vítimas. Quando ela ficava sozinha com uma vítima, ela dava um jeito ali de dopar, ou seja, aplicar o Boa Noite Cinderela. E quando a vítima perdia os sentidos, outros 2 comparsas entravam em cena. Imagens de câmeras de segurança, Lordelo, mostram a ação desses criminosos. 2 bandidos estão do lado de fora da casa da vítima quando a golpista de vermelho abre o portão para eles entrarem. Segundo as investigações, foram 3 sequestros em menos de uma semana. Uma das vítimas teve os dedos cortados com uma tesoura porque não queria transferir o dinheiro. Em um outro caso, uma pessoa chegou a ser morta, asfixiada por um travesseiro. Esse caso foi registrado como roubo majorado, extorsão qualificada, entre outros crimes. Já esse homicídio, Lordelo, também é investigado. A polícia quer saber agora se esse bando tem participação em outros crimes. Esse homicídio, apesar de ter sido praticado pela mesma quadrilha, como combinou com a morte da vítima, ele é investigado pela Delegacia de Homicídios. Mas, segundo os investigados confessaram, a vítima teria sido asfixiada com um travesseiro. Nesse caso, a vítima não teria consumido o remédio para dormir e quando os demais comparsas ingressaram na residência dela, ela ainda estava acordada e, por conta disso, acabou entrando em luta corporal com os criminosos e acabou sendo morta por eles. Olha, a minha mãe, que Deus a tenha, tá lá no céu, ela sempre dizia para os 3 filhos, quem vê cara não vê coração. Você viu aí na reportagem completa do Ranieri Zócoli, que ele mostra aquela fotografia da tal da Rosi, 27 anos, uma menina bonita, arregala os olhos esverdeados e os homens caem. Olha ela aí, ó. Olha a Rosi, não é nada disso. Tudo isso é fake news. Pegaram essa fotografia da internet e aí você conversa com uma mulher como essa que tá aí, ó. Você conversa que tem a voz doce, que fala tudo que o homem quer ouvir e aí eles planejam o quê? O golpe do amor para te tomar dinheiro em relação ao golpe do Pix. E aí a quadrilha do Pix, em algumas situações, acaba assassinando as vítimas que através da internet buscavam ou o amor ou o momento de prazer. Agora, volta comigo a imagem, por favor. O que você vai ver agora, que nós estamos em cima do caso de um golpe do amor que acabou em morte. A Polícia Civil de São Paulo trabalhando duro, prendeu 2 suspeitos. E eles assassinaram, sabe quem? Um médico, Dr. Heleno Dumbá, de 35 anos de idade. E o nosso repórter David Diogo tem todas as informações ao vivo. Boa noite, David. Os acusados, presos,
já foram ouvidos? Já sim, Lordelo. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Inclusive, a Justiça decretou a prisão temporária dos 2 acusados por matar e o outro por levar a vítima à cena do crime. A polícia já identificou mais 3 envolvidos e está à procura neste momento, Lordelo. O médico psiquiatra foi assassinado no último dia 29 de março, aqui na zona norte de São Paulo. Esse assassinato chocou a cidade de São Paulo. Ele foi encontrado morto dentro do próprio carro com um tiro na cabeça após marcar um suposto encontro por meio de um aplicativo de relacionamentos. Eu conversei agora há pouco com o delegado do caso, o Dr. Ronald Kenny. Acompanhe. Com a análise de todos esses dados angariados ao decorrer da investigação, nós conseguimos identificar a pessoa que teria atraído a vítima para o falso encontro e, com a abordagem dessa pessoa, ela confessou integralmente os fatos e delatou os demais comparsas. Então ficou tranquilo para a investigação, já tínhamos vários elementos, só foi corroborado com o interrogatório dele. Já tem diversos autores identificados, inclusive outras vítimas já foram identificadas aqui na investigação, né? Já surtiu efeitos a prisão temporária decretada pelo Poder Judiciário. 2 presos já foram detidos e outros 3 foram identificados, como tendo participação nesse caso. Lordelo, médico psiquiatra, é mineiro e natural do município de Muriaé. É com você. Olha, David, eu vou falar uma coisa pra você. A gente apelida, né? A Polícia Civil apelidou sobre golpe do amor, mas é golpe da morte. Várias mortes aconteceram em 2022, 2023 e em 2024 não está sendo diferente. Você que está assistindo aqui o Jorge Lordelo, você que tem filho, você que tem alguém na família que você sabe que não sai da internet atrás de mulher, e mulher que está atrás de homem, não importa o sexo. Hoje em dia, 90% da quadrilha do Pix, aonde você marca um encontro amoroso e acaba sendo sequestrado. Em alguns casos, infelizmente, cai no latrocínio, que é o assalto seguido de morte. E você vai ver agora, lutador de jiu-jitsu foi preso em ginásio de Goiânia durante campeonato. Ed Polo, pera um pouquinho, eu sou esportista, gosto muito de luta. Como é que um jogador de jiu-jitsu, em pleno campeonato, foi preso? Por qual motivo, Ed? Olha, Lordelo, eu vou dizer e eu sei que você vai ficar pé da vida. O lutador estava para pegar a medalha, olha só. Os policiais vão entrando, ele foi preso por policiais militares no ginásio Rio Vermelho, em Goiânia, durante o evento Grand Slam International de Jiu-Jitsu. É uma competição super importante para a categoria. Ele é suspeito, olha só porque ele foi preso, hein? Ele é suspeito de aplicar golpes no Tinder. A gente mostrou aí, né, o golpe do amor aí, acabou de mostrar a reportagem, e a coisa continua feia. E segundo informações que circulam na internet, ele teria filmado relações com mulheres e depois fazia ameaças para divulgar os vídeos, Lordelo. 9 mulheres, presta atenção, 9 mulheres teriam procurado a polícia para denunciar os assédios. Segundo as investigações, o lutador já teria feito vítimas em Goiânia e também em Brasília. E aí você vai vendo, já estava para entrar no tatame, o kimono, tudo certinho, não esperava ser surpreendido pelos policiais. Graças às denúncias que foram feitas pela polícia, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Goiás perseguiu esse homem e agora ele vai ter que se explicar. Por que ele ameaçava as pessoas, Lordelo? Por que ele ameaçava essas mulheres? Todas vítimas desse acusado de abusar aí das mulheres em Goiânia. Pode isso, Lordelo? Olha, vou te falar, viu, Ed? O público tá vendo. Olha a quantidade de policiais militares que foram para prender um homem. Isso não é normal. Mas por que isso aconteceu? Porque o cara é um campeão de luta. Esse cara, se ele resolve brigar, 2 policiais não vão aguentar. Então, na realidade, foram vários policiais fortemente armados. Ele ficou numa situação constrangedora. Olha lá, o barbudo lá, ó o barbudo lá. E, na realidade, o que você falou, pelo que me dá a entender, ele queria grana, né, Ed Paulo? Exatamente, ele fazia isso com as mulheres e é uma situação muito complicada. Pensa bem, filmado relações, quer dizer, ele tinha relações com essas mulheres e depois fazia ameaças para divulgar os vídeos. Ou seja, se você não me der uma bufunfa,
eu coloco tudo que nós fizemos aqui nas redes sociais. Desesperadas, essas mulheres faziam de tudo, algumas inclusive chegaram até a dar dinheiro para não ter o nome e a imagem divulgado, mas conseguiram aí se encontrar, saber de um caso de outro, e elas acabaram procurando a polícia. 9 delas, tem mais, hein? Colocar aí a imagem dele, porque segundo informações da própria polícia, ele fez isso com muitas pessoas. É claro, um cara famoso ali na região de Goiânia, esse estilo de lutador, bonitão, e aí acaba seduzindo as mulheres, que é exemplo dos homens, né? Esse negócio de Tinder do amor, eu vou falar uma coisa pra você, só cai quem é trouxa, viu, Lordelo? Você me desculpa aí a sinceridade, mas é complicado. Não dá pra você acreditar nas pessoas que você acaba de conhecer. E as pessoas tinham relação com esse, né, acusado, eu não vou malhar ele agora, xingar, porque é uma acusação, mas se ficar confirmado que ele realmente fazia isso, careca, espera que o seu dia chegará. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu, Ed Paulo? Vai ter que virar agora, em vez de golpe do amor, é golpe da morte. Porque hoje, você marca um encontro amoroso, o que vai acontecer? Acaba num sequestro ou até mesmo de morte. Ed, eu vou te chamar daqui a pouquinho, Ed, porque agora eu vou direto falar com o nosso repórter Bruno, porque o Bruno tem todas as informações da prisão de uma pessoa, torcida de futebol lá no Paraná. Um caso muito grave, mas começou a surgir as primeiras prisões. Boa noite, Bruno. O que aconteceu aí? Me conta. Muito boa noite, Lordelo. Boa noite a todos vocês que nos dão o prazer aí da sua audiência. O caso aconteceu aqui em Belém do Pará, Lordelo. Com o nome de Operação Cartão Vermelho, realizada hoje aqui em Belém do Pará pela Polícia Civil. Investiga aí o cometimento de vários tipos de crimes por membros de torcidas organizadas aqui de times do Pará, né? Ao todo foram presos 23 pessoas, além de 28 mandatos de busca e apreensão. As investigações realizadas pela polícia apontaram aí os envolvidos em vários crimes, prática de vários crimes, como homicídio, lesão corporal e confecção de bombas caseiras para ataques aí em brigas em jogos aqui no estádio Mangueirão, em Belém, certo? A operação começou aí quando o sol estava raiando, clareando, as equipes já estavam aí na rua e localizaram aí os alvos que foram certeiros, né? A polícia foi certeira em cima da galera e já sabia, né? A inteligência da polícia já sabia, realizou as prisões. A ação foi um sucesso, meu amigo. O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Rezende, falou sobre a operação. Vamos ver. A nossa operação hoje, denominada Cartão Vermelho, ela visa combater criminosos que estão envolvidos, infiltrados em torcidas aqui no estado do Pará. Essas torcidas, esses criminosos, vêm reiteradamente cometendo crimes durante os eventos esportivos, especialmente nos jogos entre Remo e Paysandu. Foram cumpridos 23 mandados de prisão e mais mandado de buscas em vários locais, inclusive sede dessas supostas torcidas organizadas. É uma ação que visa trazer ao espetáculo do futebol a alegria, a confraternização e a paz social. O estado do Pará não vai permitir que um espetáculo tão bonito como o clássico Rei da Amazônia possa ser lameado por esses criminosos. São mais de 20 presos, várias apreensões e a Polícia Civil, com todo o sistema de segurança, vai continuar combatendo firmemente esses crimes e esses criminosos. Olha, Lordelo, entre aí os presos nessa ação de hoje, estão aí os envolvidos na morte de 2 torcedores rivais, aqui no último dia 4 de fevereiro, aqui no Pará. Ainda na operação, uma arma de fogo e diversos celulares foram apreendidos. Ontem, a Secretaria de Segurança Pública divulgou aí a proibição do uso de camisas e bandeiras e artefatos aí de torcidas organizadas no estádio aqui do Pará. Essa é mais uma das ações para proteger aí os torcedores que a Secretaria de Segurança realizou. O secretário Wallace Machado falou aí sobre as medidas. Vamos assistir. De imediato, é bom lembrar que em 6 segundos a viatura da Polícia Militar já estava no local quando o fato ocorreu.
Infelizmente, era um fato que dificilmente se iria prever, tendo em vista que ali descia uma única torcida. A torcida adversária ainda estava no estádio, como é um procedimento de que a torcida que vence o jogo sai por último. Então, somente uma torcida descia. Infelizmente, aconteceu o fato e que gerou a morte de um torcedor. Desde aí, nós iniciamos as diligências. Em questão de minutos, inclusive, a gente já tinha a suspeita. E, posteriormente a isso, ouvindo testemunhas, analisando as câmeras de segurança do próprio estádio do Mangueirão, nós conseguimos elucidar e identificar a pessoa e que agora nós estamos dando cumprimento ao mandado de prisão temporária expedida pela Justiça Estadual, para que nós possamos, a partir de agora, pegar todas as provas já produzidas, ouvir também o investigado, para que ele possa esclarecer alguns pontos que são necessários para a elucidação do crime e do próprio inquérito policial, para que a gente possa concluir e encaminhar a justiça posteriormente. Olha, Lordelo, no último domingo, um torcedor acabou morrendo aí com disparos de arma de fogo no estacionamento do Mangueirão. O suspeito aí de ser o atirador é um policial, um sargento da reserva. Ele se apresentou na última terça-feira e vai responder aí pelos crimes, Lordelo. Olha, Bruno, só para você ter uma noção, Bruno, em São Paulo, em 2023, só no estádio do Palmeiras, que é o Allianz Parque, só no estádio do Palmeiras, 2 mortes. 2 mortes ali em frente ao estádio. Uma delas, você vai lembrar, o Brasil inteiro não se esquece, uma torcedora do Palmeiras de 26, 27 anos, na rua Turiaçu, que é na frente do Parque Antártica, ela foi morta com uma garrafada. A polícia investigou de São Paulo, Bruno, e sabe quem foi identificado? O torcedor do Rio. Ele sai da organizada do Rio, veio para São Paulo, arremessou uma garrafa e acabou com a vida dessa moça. Mas o pior é que na semana que passou, já estava todo mundo de novo no estádio do Palmeiras e todo mundo curtindo e ninguém faz nada. Bruno, eu queria perguntar para você uma pergunta muito difícil, tá? Vou te colocar numa saia justa, Bruno. Você é a favor ou contra o Brasil acabar com torcida organizada no futebol? Na verdade, Lordelo, eu sou contra por um motivo, né? Esses vagabundos se transvestem de torcedores, tá? Para poder cometer crimes, né? Na verdade, essas pessoas que cometem isso não são torcedores do time, não amam, não têm paixão nenhuma pelo futebol, tá? São criminosos que se vestem de organizada. Eu conheço torcedores que vão com família, que vão aí torcer com seus filhos, com esposa. Eu mesmo tô querendo levar a minha avó de 75 anos, que me levava quando eu tinha 8 anos de idade para assistir a paixão da vida dela, que é o Remo. Estou preocupado domingo de ir pro estádio devido aí o que tá acontecendo, tá? Mas não são torcedores de Remo e Paysandu, são vagabundos, tá? São desordeiros, bandidos que se aproveitam aí do escudo do seu time para cometer esses tipos de crime. Bruno, muito obrigado pelas suas informações. E como você disse, lugar de vagabundo e criminoso é na cadeia. Olha, eu vou te falar uma coisa, a casa caiu para quem estava tentando introduzir drogas aqui no nosso país, pois uma aeronave que estava transportando muita cocaína foi interceptada pela Força Aérea Brasileira em cooperação com a Polícia Federal. Ao ingressar no espaço aéreo brasileiro sem plano de voo, o avião que estava vindo do Paraguai passou a ser monitorado pelo Comando de Operações Aeroespaciais e pela Polícia Federal. A FAB determinou o pouso obrigatório da aeronave em Londrina. A aeronave interceptada, Papa Tango Charlie Papa Romeo, aqui é o interceptador. Por determinação da Defesa Aérea, sua aeronave deverá efetuar pouso obrigatório no aeródromo de Londrina. O piloto precisou fazer um pouso forçado em uma plantação de laranja próximo ao distrito de Caporanga, em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Com o pouso, a aeronave ficou destruída. Parte da carga, aproximadamente meia tonelada de pasta básica de cocaína, ficou espalhada. O suspeito, de 30 anos, ainda tentou fugir pela mata, mas foi localizado e preso. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Se ele fizer isso na Indonésia, sabe o que acontece? É pena de morte.
Porque na Indonésia, quando você desce lá em qualquer aeroporto na Indonésia, já tem placas avisando: se você for pego entrando com drogas em nosso país, você vai ser processado, condenado à pena de morte. Esse caso, nós estamos falando de 500 quilos de pasta base de cocaína. Eles vão misturar um monte de porcaria, desses 500 quilos vão fazer umas 4 toneladas e ganhar muito dinheiro. Esse rapaz, dirigindo esse avião, vai preso. Mas vai ficar quanto tempo preso? Uma pergunta se ele quer ir com o aviãozinho para a Indonésia. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem pena rígida, todo mundo respeita. Quando você tem lei que você sabe, caramba, isso eu não vou pôr a mão, porque senão a pena é muito dura. Será que o Congresso Nacional não enxerga isso? Será que o Congresso Nacional não percebe que nós temos que intimidar o criminoso com uma pena muito grande, que ele fala: não, eu não vou pôr a minha mão nessa cumbuca, porque aí vai queimar. Presta atenção, porque nesse país agora tudo é droga e facção criminosa. A Polícia Militar fez uma operação para poder garantir a circulação de ônibus coletivos de empresas suspeitas de envolvimento com crime organizado em São Paulo. Nosso repórter Luiz Gattioni está ao vivo para falar com a gente. Gattioni, eu quero notícias desse duro golpe que o Ministério Público e as polícias de São Paulo deram no crime organizado. Boa noite a todos. Lordelo, a polícia continua atrás do suspeito número 1 de usar empresas de ônibus para lavar dinheiro obtido ilegalmente pelo PCC, o primeiro comando da capital. Trata-se de Silvio Luiz Ferreira, vulgo Cebola, de 45 anos, condenado por tráfico de drogas. Ele é o único alvo da operação Fim da Linha, deflagrada ontem pelo Ministério Público de São Paulo, que continua foragido, né? O objetivo da operação é desmontar o setor financeiro da facção, que entre 2020 e 2022 teria movimentado mais de 730 milhões de reais. Olha só, 730 milhões de reais. Segundo a investigação, Cebola é sócio da UpBus, uma das empresas de transporte que supostamente são usadas para mascarar recursos do PCC. Hoje, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou sobre o assunto. Vamos ouvir o que ele disse. É fundamental combater a lavagem de dinheiro do crime organizado. Eu acho que esse é o grande recado que fica. A gente tem um crime que está se sofisticando e que aprendeu a lavar dinheiro em atividades lícitas, muitas vezes até em contratos de prestação de serviço público. Então a gente teve uma grande operação hoje, combatendo a lavagem de dinheiro do crime organizado no serviço de transporte coletivo, que é uma máxima, acho que todo mundo tinha, né, no imaginário, que eram coisas que aconteciam, mas ninguém mexia, ninguém avançava, e a gente está avançando no dia de hoje nesse sentido. Pois é, a aviação opera linhas de ônibus da Zona Leste de São Paulo e é responsável por transportar diariamente uma grande quantidade de passageiros aqui na capital paulista. Durante o cumprimento dos mandados de prisão, busca e apreensão, Cebola conseguiu escapar, mas no apartamento dele, no Tatuapé, Zona Leste também da cidade, os policiais encontraram várias armas. Tudo foi apreendido e levado para a delegacia e agora está à disposição da Justiça. Outra empresa investigada é a Transwolf, que opera na Zona Sul de São Paulo. Juntas, essas empresas transportam diariamente 700 mil pessoas. Já imaginou quanto elas arrecadam com isso, Lordelo? Então, grande parte da polícia está mobilizada para prender esse tal de Cebola. Gattioni, eu tenho uma informação que eu quero que você me passe, porque a preocupação do povo trabalhador de São Paulo, principalmente da Zona Leste, nós estamos falando, o Gattioni acabou de passar, são duas grandes empresas de ônibus. E isso afeta o transporte público aqui da nossa cidade. O prefeito Ricardo Nunes agiu rápido, arrancou todo mundo que estava nessas empresas da direção, colocou gente nova. Mas a pergunta é, os ônibus foram normalizados? Os ônibus estão na cidade? Teve algum problema ou não, Gattioni?
Não, a informação que a gente tem é que a prefeitura assumiu o transporte desses passageiros, né? Assumiu toda a direção da empresa e os passageiros não estão sofrendo com essa medida, né? Então, tudo normal, os passageiros continuam sendo transportados de um lado para o outro, sem problema nenhum. Essa é a informação que a gente tem, Lordelo. Muito obrigado, Gatione, pelas suas informações. Mas agora, a polícia encontrou um depósito de peças de motos de altas cilindradas. Tudo moto roubado. E os criminosos usavam um prédio residencial na região, sabe da onde? Da Cracolândia. Me conta aí, Edipolo. É mole não, Lordelo. O achado aconteceu durante um patrulhamento de rotina. Policiais do BAEP desconfiaram de um movimento estranho num prédio que fica exatamente na rua dos Gusmões, no coração da Cracolândia. No 13º andar do edifício, os agentes, você vai vendo aí toda a equipe da polícia mobilizada, os agentes encontraram diversas peças de motos de alta cilindrada proveniente de roubo. Participaram da apreensão equipes da Ronda Ostensiva Tobias Aguiar, com apoio da ROCAM e do 7º Batalhão de Ações Especiais do BAEP. Durante as buscas, Lordelo, os policiais encontraram em meio aos materiais um motor que, quando pesquisado, apontou como parte de uma moto roubada em dezembro do ano passado. Peças de painel, radiadores, faróis, carenagens e rodas de vários modelos e marcas também estavam empilhadas no apartamento. Motos roubadas ou furtadas em São Paulo e na região metropolitana, segundo o capitão Daniel Esteves, comandante da 3ª Companhia do 7º Batalhão do BAEP, que participou aí dessa operação. Você vê, num prédio residencial, onde a gente acha que vai ter pessoas morando, pessoas pagando seus impostos, no meio da Cracolândia, onde a polícia, teoricamente, não iria, Lordelo, eles encontram este aí covil, né, dessa bandidagem, motos que valem aí mais de 100 mil reais, que estão aí nesses apartamentos, e daí vão para desmanches clandestinos e são vendidos no mercado paralelo. Mas, Edipolo, o que eu não estou entendendo, e o público do Hora de Ação também não está entendendo. Nós estamos vendo aí esse prédio aí, Edipolo, na Cracolândia, 13º andar, tem moto que está lá em cima. Que prédio é que é esse que permite que uma moto, através do elevador, porque não pode ser pela escada, 13º andar, as imagens mostraram ali uma scooter, e nós estamos vendo aí motos desmontadas de alta cilindrada, motos de 50, 80, 100 mil reais. E me dá a impressão, Edipolo, que eles subiram com essa moto numa boa e ninguém falou nada. Não. Isso é prédio ou é treme-treme, hein, Edipolo? É treme-treme, é claro. O prédio a gente usa aqui porque, na verdade, a polícia está investigando, mas pensa, você falou tudo. Imagina, você vai pegar essas peças aí gigantescas, motos caríssimas, pesadas, olha, Rua dos Gusmões. Ali, mais um pouquinho para a direita ali, você vai ver os dependentes químicos consumindo tranquilamente ali, porque é isso que acontece aí. Essa aí é a Cracolândia. Lojas fechadas em plena luz do dia. Então, essas motos subiam com a conivência dos moradores. Esses moradores que também, a gente sabe, estão envolvidos aí na criminalidade também, fazem, né? Muitos que não estão, fazem a vista grossa, porque se fizer alguma coisa, ele é penalizado, necessita morar aí. O problema de moradia em São Paulo é terrível, né? Nas grandes capitais principalmente. Então a pessoa vê subir e descer, não fala nada, fala, não é comigo. Só que a polícia desconfiou, não foi nem denúncia anônima. A polícia desconfiou de um movimento estranho, o pessoal subia sem nada, descia com sacola, como é mercado aí? E quando, né, foi ver, era um mercado sim, um mercado clandestino de peças. Quantas pessoas não morreram, né, Lordelo? Esse manchado de sangue, essas peças, porque bandidos mataram aí vítimas para poder abastecer o mercado paralelo. Olha, Edipolo, não é brincadeira. Nos últimos 6 meses, eu particularmente recebi a ligação de 10 amigos meus que tinham motos mais caras. Todos foram assaltados em São Paulo e falaram para mim, Lordelo, não quero mais moto, desisti, eu corri risco de vida, eu não quero mais. E isso mostra que nós temos o desmanche legal, nós temos hoje, eu já mostrei aqui no programa, oficinas que estão com peças ilegais. Eu mostrei aqui também no Hora de Ação, casas onde você encontra peças mais... Prédio residencial no centro da cidade, no 13º andar, guardando esse monte de peça, é a primeira vez na história de São Paulo.
Olha, eu chamo agora a atenção das mulheres. Você, mulher que está assistindo o programa agora, 18 horas e 45 minutos, você que está querendo ter um relacionamento, ou você quer conhecer alguém perto da sua casa, às vezes no supermercado, ou normalmente através das redes sociais, o que você vai ver agora é realmente inadmissível, mas é para você tomar cuidado no seu dia a dia. Só para você ter uma noção, um vendedor de balas foi preso lá em BH. Adivinha o que ele fazia? Ele fingia que era policial civil para conquistar as mulheres. O Dom Juan tirava, sabe o quê? Fotos e vídeos das vítimas em momentos de intimidade com as moças. E depois usava essas imagens para extorquir as vítimas. Boa noite, Pedro. Me conta essa história escabrosa. Pois é, Lordelo, uma ótima noite para você e para quem acompanha o Hora de Ação pela Rede TV em todo o país. Esse suspeito, identificado como Mike Rodrigues, foi preso aqui em Belo Horizonte. De dia, ele era vendedor de balas. À noite, ele era um golpista. O Mike, ele fazia perfis naquelas redes sociais e também aplicativos de relacionamento. Por ali, ele falava, inclusive, que era escrivão da Polícia Civil. E assim ele conquistava com muita credibilidade as suas vítimas, tá? E depois marcava o encontro. Ele conhecia as vítimas em aplicativos, marcava o encontro e nas redes sociais o suspeito ostentava até um uniforme da Polícia Civil aqui de Minas. Lordelo, na surdina, o Mike filmava o momento íntimo dele com essas mulheres e depois publicava em um grupo de WhatsApp. Quando era contrariado pelas vítimas, ele usava disso para ameaçar. Ao menos 4 vítimas já denunciaram o suspeito, Lordelo. Ao meu lado, o doutor Alessandro, que foi o responsável por essa prisão. Doutor, primeiramente, parabéns pelo êxito da prisão. E segundo, eu gostaria de saber, claro, como que ele agia com essas vítimas? Primeiramente, boa noite, Pedro, boa noite, Lordelo. Então, em 2022, a gente recebeu a denúncia de 2 vítimas, de 2 conhecidas que teriam identificado esse rapaz utilizando de vestimento da Polícia Civil em aplicativos de relacionamento, onde ele se apresentava como escrivão da Polícia Civil. Então a gente começou a investigar esse rapaz, que não é policial civil, ele somente se utilizava de uma foto que ele tirou usando a roupa da Polícia Civil e se identificava como escrivão da Polícia Civil. Já nos aplicativos de relacionamento, a partir do momento que ele conhecia as mulheres, ele se passava por cidadão oriundo do Rio de Janeiro, puxava o sotaque carioca e falava que era escrivão da Polícia Civil para conquistar a confiança dessas mulheres e, em seguida, marcar um encontro amoroso com elas. O que as vítimas falavam dele, dessa relação? Conhecia através das redes sociais e como que, de fato, ele conseguia extorquí-las, pegar dinheiro? Bem, a atuação dele não era extorquir dinheiro. A atuação dele era da seguinte forma. Ele, se passando por policial civil, ele utilizava desse expediente para conquistar mulheres, em alguns casos para entrar em estádio de futebol, entrar em boates, ostentando essa qualidade de policial civil sem selo. Já no que tange às mulheres, ele, após ter um encontro amoroso, ele mantinha relações íntimas com essas mulheres, ele filmava essas relações íntimas, algumas sabiam, outras não. Contudo, a maioria, todas as vítimas, não sabiam que ele possuía grupos de WhatsApp, onde todos os integrantes filmavam as suas relações íntimas com mulheres e postavam no grupo, como uma forma de afirmação, autoafirmação. E esses integrantes eles davam notas nas mulheres, eles avaliavam a beleza das mulheres, a performance, então eram dadas notas para elas. A gente sabe que ele era vendedor de balas. Sobre a situação financeira dele, como que ele se mantinha com isso? Bem, aqui na Polícia Civil ele alegou que tinha uma renda mensal de R$4.000, vendendo balas inicialmente no centro de Belo Horizonte, depois na região de Venda Nova e por fim a gente localizou ele lá em Betim. A gente sabe que ele utilizava do expediente e falava que era estudante de odonto, que era trader do mercado financeiro, que ele era estudante de direito, então ele tinha uma boa lábia e como ele tem uma boa aparência, por vezes ele falava que era modelo da Ford Models. Ele
conseguia conquistar a confiança das pessoas, conquistar a confiança das mulheres. Algumas o ajudavam financeiramente, algumas o acolhiam em casa. Então você está dizendo pra gente que ele morava com essas vítimas também. Além de alguma forma, conseguir algum ganho com isso, ele morava. Ele conseguia subtrair dessas vítimas alguma coisa financeira dentro de casa? Como o espectro de vítimas ele é muito amplo, de mulheres mais jovens a mulheres mais de uma meia-idade, ele conseguia ludibriar elas e dessa forma elas acabavam acolhendo ele e ele passava um tempo na casa dessas mulheres, sendo sustentado por elas. Contudo, com o tempo, quando essas mulheres descobriam que ele era um golpista, nada daquilo que ele falava era verdade, elas tentavam mandar ele embora, mas ele às vezes as ameaçava, falando: não, eu possuo vídeos de vocês, se porventura acontecer alguma coisa comigo, eu vou divulgar esses vídeos. Inclusive a última vítima, ela registrou um boletim de ocorrência no dia 18 de março, ele manteve uma relação íntima com essa mulher e em seguida ele divulgou o vídeo dela dos momentos íntimos do casal em diversos grupos de WhatsApp lá numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Pois é, Lordelo, até agora 4 vítimas, doutor, já chegaram para a polícia denunciando? A gente sabe que, por enquanto, foram vítimas que a gente conseguiu identificar. Contudo, ele tinha mais de 160 vídeos no celular. A gente sabe que inúmeros desses vídeos já foram divulgados nos grupos sociais dele, né? Pois é, Lordelo, tem uma perguntinha para o senhor do estúdio. Lordelo, é com você. Doutor, o caso realmente ele é muito interessante para a gente poder alertar todo o Brasil desse tipo de golpe, desse tipo de malandragem. Doutor, eu estou recebendo aqui nas minhas redes sociais a seguinte pergunta: como ele conseguia fazer as fotos e os filmes sem as mulheres saberem? Ele chegou a contar para o senhor qual era a estratégia, como é que ele usava o celular, ou se ele tinha uma mini câmera, para a gente poder orientar o nosso público, delegado? Olha, a gente, em algum dos vídeos, claramente a mulher, a companheira dele, sabia que estava sendo filmada. Algumas vítimas, ele pegava o celular no momento que a moça estava distraída, ou então em determinadas situações que ele conseguia pegar a câmera e filmar. Então, assim, a mulher tem que ter cuidado no momento. Primeiro, você tem que ter cuidado quando vai conhecer uma pessoa, o perfil da pessoa. Se de fato a pessoa é aquilo que ela fala. Porque esse cidadão, ele falava que era policial, falaram que era operador do mercado financeiro, que era estudante de odontologia. Então a pessoa tem que procurar saber, que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vê perfil de Instagram, você vê uma imagem, mas você não sabe o que está por detrás daquela imagem. E rede social, às vezes passa uma imagem que não é a verdade. Mas no caso específico dessas mulheres, muitas ali sabiam que estavam sendo filmadas, né? Mas elas não sabiam que posteriormente, elas confiavam que aqueles vídeos seriam algo de uma espécie de acervo pessoal. Contudo, a gente sabe que tem homens que possuem uma necessidade de autoafirmação. Então o cara faz questão de mostrar para as pessoas, para grupo de amigos: eu fiquei com fulano de tal, eu fiz isso, fiz aquilo. Então o cara precisa provar aquilo. E nesse caso aqui, ele possuía 2 grupos onde as pessoas faziam a avaliação. Todo mundo tinha consciência do que estava acontecendo ali. Eles tinham um grupo, cada um, quando mantinha relação íntima, filmava e mandava para o grupo, com pessoas aleatórias que eles encontravam. Então tem mais pessoas nesse meio, né? Tem. Agora o objetivo nosso é identificar, né? O Ministério Público requisitou que fossem identificados todos os participantes desses grupos. Ô Lordelo, Mike, que na verdade era tudo e não é nada, segue preso e à disposição da justiça e deve responder por exposição da intimidade sexual, por extorsão e usurpação de função pública, porque ele passava por policial. É com você, Lordelo. Obrigado, delegado, pelas suas explicações. Obrigado, viu, Pedro? E agora você vai ver: comerciante aqui de São Paulo flagrou assalto à motocicleta em bairro Nobre aqui da capital de Polo. O que aconteceu nesse assalto? O roubo foi na rua Antônio Amargo, morador de frente ao posto de combustíveis, onde ocorreu o roubo. Lordelo gravou a ação pelos vãos da porta de aço da loja onde ele trabalha. Presta atenção, as imagens mostram os bandidos em 2 motos abordando a vítima num veículo importado. Olha só em que situação. Isso me chama muita atenção, isso me deixa revoltado. Olha só a situação em que o motociclista é obrigado a passar, porque ele foi obrigado a ficar de joelho, humilhado ali perante esses bandidos. E você vê que tem 3 aqui, chegou mais um ali, ó, mais 2. Ou seja, uma quadrilha especializada que está agindo nos bairros nobres aqui da Zona Sul de São Paulo. Você vê a atenção
desse homem que o bandido não conseguiu. É tão picareta o vagabundo que ele quer roubar uma moto, mas não sabe nem pilotar direito. Ele não conseguia ligar a moto. Aí o que acontece? Os comparsas voltam para pegar o motociclista e fala: ou você põe essa bagaça aí para funcionar, ou você vai morrer. E ele implora pela vida. Olha só, eles vão para cima dele ali, ele implora e ele consegue ligar, como se ele pudesse fazer alguma coisa. Quem não tá conseguindo ligar é o vagabundo que tá na moto, Lordelo. E aí eles conseguem fugir e esse homem teve aí uma crise de ansiedade muito forte, foi levado para o hospital, tudo por causa de um assalto, porque ele disse a todo instante, inclusive ele fez um boletim de ocorrência, que ele pensava nos filhos, que ele ia morrer, por isso que ele se ajoelhou para pedir a Deus para que não perdesse a vida. Dá para acreditar nisso, Lordelo? Olha, de Paulo, além de perder uma moto, é uma verdadeira humilhação. Cidadão trabalhador, tá com a sua motocicleta para poder economizar combustível. Aí em plena luz do dia, bairro Nobre de São Paulo, toma o mão pra cabeça como se não estão nem aí pra câmera de segurança, de Polo. Olha a situação que tá o povo brasileiro, caído no chão, mão pra cabeça. Essa posição quem tem que estar é ladrão, é de Polo. É bandido, é vagabundo, não é o cidadão de bem, é de Polo. E nesse caso a gente mostra aqui vários roubos, né, de trabalhadores que estão roubados. Olha o outro vagabundo chegando ali com mais dois. Já estão fazendo a festa aí no bairro. Esta moto é uma moto importada, daquelas ali que a gente mostrou, que estava na Rua dos Gusmões, ali na Cracolândia. É pra lá que vão, eles desmontam a moto e levam pra lá, Lordelo. E aí depois tem gente que compra, tem gente que quer comprar uma moto dessa só pra se aparecer, essa que é a verdade. Porque quando você tem uma moto desse tipo, você vai no mercado paralelo para comprar peças roubadas, isso daí também é tão crime quanto esses bandidos que fizeram isso com essa vítima aí. Olha, Ed Paulo, agora nós vamos fazer o seguinte, olha, atenção, você que passeia com o seu cachorro no final de tarde e início de noite, você que tá com o seu cachorrinho aqui do lado, você que quando acabar a hora de ação ou mais tarde você vai pegar o seu cachorro e vai ter que fazer aquela voltinha gostosa no seu bairro, a pergunta é você vai ser assaltado ou não? Atenção, Zona Oeste de São Paulo, atenção, bairro de Perdizes, atenção, Perdizes, que não existia assalto. Até a pandemia, Perdizes, Vila Romana, Vila Pompeia, Pacaembu, era um bairro que não tinha problema. Mas o que você vai ver agora é revoltante. O morador, ele foi assaltado enquanto ele passeava com seus dois cachorrinhos no bairro de Perdizes, Zona Oeste de São Paulo. Ed Paulo, eu quero todas as informações. As imagens estão aí, a gente conseguiu e você vai ver, vai ficar revoltado, porque, olha só, ele tá passeando com os cães de madrugada, até de pijama, com um shortinho ali, que já ia dormir. Aí os cachorros pediram pra sair, ele foi. Ele tá saindo, mas tá no celular, não presta atenção nos bandidos que vão chegar. Passeando com o cachorro de madrugada, num bairro, como você disse, um bairro de classe média alta aqui, onde a criminalidade não existia, e você vai ver que os dois vagabundos vão chegar numa moto que também é roubada para poder pegar essa vítima. Olha, o Totozinho ali fazendo xixi, as necessidades, e ele tá olhando, olha como eles chegam, Lordelo. Chegam já empurrando, ele perde a coleira dos cães, os cães que são dele vão para cima, ele apanha, torturam essa vítima, porque eles querem o celular e a carteira. Olha, leva embora, ele não sabe nem onde tá, ele nem tá preocupado mais com o celular, tava preocupado com os dois cachorros que acabaram saindo também, ficaram até os cachorros ficaram assustados. Tá demais a bandidagem, Lordelo. Olha, Dipolo, eu vou te falar uma coisa. O que tá acontecendo com esse país? Nós estamos chegando num ponto aonde o passeio na rua com o seu cachorro, que é algo de muito, é coisa muito agradável, hoje as pessoas vão ter que passear com o seu cachorro dentro da sua casa. E digo mais, Ed Paulo, os condomínios já estão separando uma determinada área para os moradores que têm cachorro, façam o passeio com o cachorro em condomínio. Sabe o que significa isso, Brasil? É o cidadão de bem dentro da sua casa, cheio de câmera e também gradil, e o criminoso solto na rua usando moto roubada. Olha, eu vou te falar uma coisa, você que está acostumado a me ver aqui na Rede TV há muitos anos, o que eu gosto de mostrar mesmo é bandido sendo preso. Porque quando o criminoso é preso, eu tenho certeza que você aí na sua casa, sentado no seu sofá e na sua poltrona, você tem aquele alívio, falou, esse vagabundo tem que ir pra cadeia. E se prepara que você vai ver agora
Sabe o que aconteceu? Um furto de eles furtaram pelo menos 8 veículos. Então, 8 veículos em uma oficina de Osasco. Terminou com 5 pessoas presas pela Polícia Militar aqui no interior de São Paulo. Os policiais precisaram atirar nos pneus para prender os ladrões. Acompanhe. A Polícia Militar prendeu 5 homens e recuperou 5 dos 8 veículos furtados em uma oficina em Osasco. Após o furto, os ladrões seguiram em comboio até acessarem a rodovia Raposo Tavares, em Cotia. Continuaram até Vargem Grande e passaram pelo pedágio em São Roque, quando foram interceptados por um cerco policial. As equipes precisaram atirar em 2 veículos para que eles parassem, depois de que um dos ladrões fez uma ameaça aos policiais dentro do veículo. Este teve um dos pneus furados pelos tiros dos policiais e parou. Mais à frente, este outro veículo ficou cravado de balas de fuzil de uma das equipes da PM. 2 pneus também deste automóvel foram furados pelos disparos. Apesar dos tiros, nenhum ladrão foi ferido. Outros 2 automóveis foram recuperados pelos policiais e apreendidos logo em seguida na mesma rodovia. A ocorrência foi apresentada na delegacia de São Roque, onde os criminosos foram indiciados por furto. Com eles foram apreendidos celulares, não estavam armados. Eles invadiram a oficina possivelmente com acesso facilitado. Sabiam que um caminhão cegonha havia deixado os automóveis de uma empresa de aluguel de veículos para reparos no local. Manobraram os veículos com tranquilidade e saíram. Segundo a polícia, a intenção do grupo era levar os carros para um desmanche clandestino. O objetivo do crime seria para desmontagem e venda no mercado ilegal de peças. Os indivíduos receberam a voz de prisão em flagrante no local, eles foram conduzidos à delegacia de polícia de São Roque, que é a área onde foi feito o flagrante. Eles são apresentados ao delegado de polícia responsável pela lavratura do auto e eles foram autuados em flagrante e serão conduzidos ao CDP para aguardar a audiência de custódia. A Polícia Civil agora investiga a participação de outros envolvidos, pelo menos mais 4, que conseguiram escapar levando outros 3 veículos. E também a polícia quer descobrir quem facilitou a entrada do grupo na oficina. Olha, no programa de ontem, na terça-feira, se você me assistiu final do programa de ontem, você deve ter percebido que eu fiquei extremamente nervoso, chateado. Quando acabou o programa, eu estava suando. Você não faz ideia, minha camisa toda molhada. Por quê? Porque ontem, lá na delegacia do Tatuapé, a namorada do motorista da Porsche foi ouvida. E todo o Brasil quer saber o que ela disse para o delegado. Só que ontem, o que ela disse não foi divulgado pela imprensa, pois foi alegado sigilo no processo. E eu fiquei muito nervoso, porque muitos casos eu já cobri aqui na Rede TV e não teve um que teve sigilo, até com criança menor de idade morta, que era o caso de Isabela Nardoni. Então ontem, para mim, saí aqui da Rede TV com dor de cabeça, tendo que engolir o quê? Eu tenho que mostrar uma reportagem e não mostrar para você o que mais você queria saber. O que a namorada do dono da Porsche disse. Bom, eu tô agora ao vivo com a minha repórter, minha amiga, excelente repórter, Estela Freitas, que tá lá na delegacia do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. Estela, você tem notícia? Você traz algum alento, alguma coisa pra gente poder tocar o programa aqui mais leve? Oi, Lordello, uma boa noite a você, boa noite a todos. O que a gente traz agora é a atualização, sobre o que disse a namorada de Fernando Sestre Filho, empresário que dirigia a Porsche envolvida no acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo Viana. O que ela disse, inclusive, foi diferente do que outras testemunhas já falaram aqui na delegacia, de que Fernando havia ingerido bebida alcoólica, bebido alguns drinks e que apresentava sinais de embriaguez. Ela disse o contrário, de que ele não bebeu naquele dia. O próprio Fernando, em interrogatório à polícia,
nunca também havia negado. O que ele admitiu foi que ele estava em alta velocidade, né, com velocidade acima do permitido no momento do acidente, e só não disse o quanto. Lembrando que Fernando foi indiciado por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, lesão corporal e fuga do local do acidente, o que ele também nega. Ele diz que não fugiu. Fernando responde aos crimes em liberdade. Isso porque a justiça já negou 2 vezes o pedido de prisão da polícia, mas impôs ali algumas medidas restritivas, como o pagamento de uma fiança no valor de R$500 mil em até 48 horas, a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e a ordem também de entregar o celular que ele usava no dia do acidente em 24 horas. Fernando também não pode deixar a cidade de São Paulo por mais de 8 dias e está proibido de se aproximar do amigo Marcos Vinícius, que estava com ele dentro do carro no momento do acidente, de testemunhas e também de familiares. O Fernando ainda é impedido de frequentar a casa de pôquer e o restaurante que ele foi naquele dia do acidente, antes, né, do acidente. A defesa dele disse que só recebeu a informação oficial sobre essas medidas restritivas hoje à tarde. Então aí sim passa a valer esse prazo dado pela Justiça. E uma outra informação é que o Marcos Vinícius, o amigo do Fernando, ele saiu do coma induzido. Ele acordou e foi transferido da UTI para um quarto onde ele permanece internado sem previsão de alta. Lordelo. Olha, Estela, muito obrigado pelas suas informações. Olha, eu quero falar com o Edipolo agora, porque ontem, o que aconteceu? Ontem nós não tivemos nenhum tipo de informação. O Brasil inteiro queria saber o que a namorada do dono da Porsche disse. Mas o Edipolo, que é repórter antigo, conhece das coisas, ele deu um palpite. E você acertou, hein, Ed? Batata, Lordelo. É claro, ela estava com os advogados, um crime aí, que isso é crime, né? Perdemos aí o motorista de aplicativo, que fique bem claro isso, né? Num acidente banal. Agora é o seguinte, o que ela alegou que é um absurdo. Existe uma contradição terrível entre o depoimento dela e da namorada do Marcos Vinícius, esse que a Estela acabou de falar que saiu do coma induzido lá, que também vai ser ouvido. Essa menina, ela diz o seguinte, que eles estão juntos há 8 anos, o casal tinha, né, presta atenção, o hábito de quando eles saíam, por exemplo, se eu bebo, ela dirige, se ela dirige, eu bebo. Ou seja, os dois não bebiam juntos, né? E no caso, o que ela disse? Que ele não bebeu. Ela né, que ele não teria bebido porque ele ia dirigir o carro. Ela sim pegou um pouquinho e tomou um drink, que ela fala que foi drink. E depois eles se encontraram com esses amigos aí, o Marcos Vinícius e a namorada dele, e lá dentro eles não beberam nada. Só que no depoimento da menina, a namorada do Marcos, ela diz o seguinte, que beberam e que, outra contradição, que ela, diz a menina, a namorada dele, no depoimento agora no Tatuapé lá, que demorou 2 horas, ela diz o seguinte, que ele não viu ele acelerar o carro, ele andou com o carro normalmente. Só que a menina, em depoimento, a namorada do Marcos, diz o seguinte, que eles aceleraram tanto que ela foi obrigada a emprestar o celular dela para a namorada do Fernando, né, o menino de vó. Por quê? Porque para ligar para ele, porque eles tinham sumido da visão do carro, esse carro atrás, o carro escuro. E ela só descobriu que ele tinha feito a besteira lá, que tinha batido, pelo telefone, porque ele simplesmente sumiu. Ou seja, muita contradição, vai ter que se explicar, porque como você disse, você é delegado e você sabe do que está dizendo. Mentir em depoimento é crime, não é não, Lordelo? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu quero imagens para mim, por favor. Vem para mim aqui, diretor. Espera um pouquinho. E divide a imagem. É importante dividir a imagem, porque eu também quero, diretor, que a gente mostre o acidente que matou um homem de 52 anos, tá? Nós não estamos brincando aqui, não. Nós estamos dizendo que agora, que pode estar nos assistindo, é uma família que tem lá os filhos, esposa, que não tem mais um mantenedor naquela família. Uma coisa você acabou de dizer, tem 2 meninas que estavam na mesma cena ali, uma fala uma coisa, a outra fala outra. O Daniel Alves, só para a justiça na Espanha, 5 versões do mesmo fato. O mesmo fato, o cara de pau do Daniel Alves. Daniel Alves, você é um cara de pau. Você não é homem nem para ter uma versão só. Seja homem para ter uma versão. Quer negar, nega. Mas não com 5 versões, ninguém acredita. Quem que vai acreditar em você? Nenhum advogado acredita. E agora que nós estamos vendo aí, que é um caso de acidente de trânsito, que o delegado de polícia enquadrou esse rapaz em homicídio doloso no dolo eventual.
Ele não está enquadrando em acidente, ele está enquadrando em homicídio doloso. Espera um pouquinho. Quantas versões nós vamos ver nesse caso, Ed Paulo? Revoltante, Lordelo, é o seguinte, porque a justiça determina, né? Porque o delegado e a promotoria queriam a prisão dele por uma série de fatos aí, inclusive ameaçar as vítimas, né? E aí o que acontece? A advogada dele é a mesma da menina que vai depor, da namorada dele. Ou seja, ele não pode se aproximar. Tudo bem, né? A justiça é clara nisso. Mas os advogados podem. E com certeza induziram, isso aí é uma opinião, né? A exemplo de ontem, quando eu tinha uma fonte lá dentro que me disse que ela teria dito que eles não beberam, né? Mas não falou o motivo, agora a gente já sabe o motivo. Eu tenho certeza que ela foi orientada a prestar esse depoimento, só que os advogados esqueceram de falar com a menina, a namorada do Marcos, e também de falar com o Marcos, que o Marcos está em coma, porque o Marcos também vai dar a versão dele. E aí serão duas versões, a não ser que o Marcos também seja coagido, o que eu acredito que não deve acontecer, porque essa menina ter o mesmo advogado, a namorada dele ter o mesmo advogado que o próprio agressor aí, né? O acusado, o Fernando, é um tapa na cara da sociedade, Lordelo. Porque é claro que ela vai dizer o que os advogados querem que eles digam. Então, realmente, eu acho que isso daí tem muito para ser resolvido, vai ter muita manga aí pra gente comentar, arregaçar. Porque é o seguinte, Lordelo, o dinheiro não pode falar mais alto. Este rapaz tem que pagar pelo crime que ele cometeu. E como toda a lei é para todo mundo, pelo menos está na Constituição ali, ele tem que cumprir exatamente no rigor da lei. Ed Paulo, a verdade só admite uma versão. Você não tem duas versões do mesmo fato. É realmente lastimável. Um caso que era para ser solucionado de uma forma rápida, como o Ed Paulo disse, não vai ser não, porque cada um fala uma coisa. E outro detalhe, o rapaz que estava como passageiro da Porsche, felizmente ele sai do entubamento, ele sai da ventilação, ele já está agora na UTI, tomara que ele se recupere, nós torcemos muito para isso. Ele não tem nada a ver com essa história, muito pelo contrário. Ele é vítima nessa história. Ele estava dentro da Porsche e quase morreu. Perdeu o baço, 4 costelas quebradas. Ele é uma peça fundamental, Ed Paulo. Ele também, é a menina, né? Que ele vai acabou... ser ouvido no momento em que ele tiver condições. Tenho absoluta certeza que o delegado do 30DP, quando ele melhorar, quando ele sair da UTI e for pro quarto, geralmente, eu fazia isso. Eu ia até o quarto, com o escrivão e tomava a oitiva da pessoa para saber o que aconteceu, para acelerar o processo. Agora, a verdade só admite uma versão. Mas pera um pouquinho, eu quero conversar com o meu público aqui do Hora de Ação. Eu quero conversar. De um lado dessa história, que é o lado do motorista da Porsche, os advogados falam em fatalidade. Foi fatalidade. De um lado é fatalidade. Do outro lado, nós encontramos, sabe quem? Nós encontramos a família do Ornaldo, de 52 anos, que fala que é injustiça. Eu pergunto pra você, terminando o programa, foi fatalidade ou foi injustiça? Eu volto amanhã e você me responde. Fica agora com o Rede TV News. Muito boa noite.